Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais o EBD em Síntese Podcast, momento pedagógico da sua lição de juvenis. E aqui nesse espaço você pode encontrar dicas pedagógicas para a sua aula ser mais dinâmica, mais atrativa para os seus alunos. É uma grande satisfação estarmos aqui. O nosso trabalho é um trabalho desenvolvido pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa IEADERN. E eu estou aqui mais uma vez hoje com o nosso irmão Lucas Vitor, a quem eu já dou meus cumprimentos, minha saudação com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, irmão Paulo, glória a Deus, estamos aqui mais uma vez e o nosso objetivo é tentar trazer, né, algumas dicas pedagógicas para os irmãos e tentar ajudá-los o máximo possível na sua aula de domingo, que com certeza vai ser uma bênção. Glória a Deus. A nossa lição de número 11, chegamos à 11ª lição, e essa lição vai tratar de dois profetas menores, Sofonias e Ageu, é o título desta lição. Como sempre, sabemos que a lição nos traz três objetivos. E aqui eu vou falar para vocês que objetivos são esses. O primeiro objetivo é apresentar a mensagem de alerta anunciada por Sofonias a respeito do dia do Senhor. O segundo objetivo é ressaltar a mensagem de Ageu quanto à necessidade de escolher as prioridades certas. E o objetivo de número 3 explicar que a manifestação da glória de Deus é consequência da santidade. Então, esses são os três objetivos que permeiam aqui a lição que trata sobre os profetas Sofonias e Ageu. E desde já eu passo a palavra para o nosso irmão Lucas Vitor, e como sempre, eu sempre estou perguntando que dicas valiosas, irmão Lucas Vitor, o senhor traz aqui tanto para mim quanto para os nossos professores que estão nos acompanhando, os alunos que também assistem aqui o nosso canal. Amém, graças a Deus. Nós vamos estar trabalhando dois profetas, como a gente já vem nessa, nessa mesma dinâmica de trabalhar sempre dois profetas. E para o profeta Sofonias, né, especificamente, a dica que eu vou trazer hoje é que o professor ele tente trabalhar na sua classe um acróstico. Eu acho muito interessante as ideias dos acrósticos e eu acho que seria de muita valia o professor tentar trabalhar um acróstico no profeta Sofonias. E para os irmãos, alunos ou professores que porventura não saibam o que é um acróstico é uma palavra completa onde cada letra ela vai caracterizar uma outra palavra. Então, por exemplo, o acróstico da palavra sofonias. Então, você pode colocar, escrever a palavra sofonias em um papel, ou até mesmo no quadro, e cada letra da palavra sofonias, ela vai representar ou uma frase que comece com aquela letra, ou uma outra palavra. Por exemplo, o S de sofonias ele pode começar com a palavra Senhor, um exemplo. O O de Sofonias pode ser já outra palavra, e por aí vai. E a minha ideia é que o professor trabalhe um acróstico com a palavra Sofonias, a palavra do próprio livro, e cada letra da palavra Sofonias será um versículo do livro de Sofonias. E o professor vai lançar esse desafio para os seus alunos. Então, ele vai dizer para cada um dos alunos especificamente que eles vão fazer um acróstico durante a aula, e esse acróstico vai ser o nome de Sofonias, né, o nome Sofonias, e os alunos agora vão pesquisar, dentro do livro de Sofonias, os versículos que começam com cada letra do nome dele. Primeiro o S, depois o O, depois o F, depois o O novamente, o N, o I, o A e o S. E os alunos eles vão mergulhar mesmo, né, no livro de Sofonias para começar a encontrar versículos que tenham essas palavras, que comecem ou que em algum momento do versículo tenha uma palavra que comece com essas letras, né, um S ou um F, e eles vão escrevendo, não pode escrever num papelzinho, não sei como é que o professor vai tentar fazer, ele pode fazer ou no papel, pode tentar fazer no quadro também, fica a critério, mas essa é a minha dica para trabalhar com o profeta Sofonias, até porque os alunos eles vão ter muito contato com o livro, com o livro, com os versículos do livro, com os textos do livro de Sofonias, né? Porque não é uma regra, não é generalizando, mas a gente sabe que muitos não têm contato com os livros dos profetas menores. Então, o acróstico seria uma boa.
Para trabalhar já o profeta Ageu, a minha dica é que o professor trabalhe dentro da questão das prioridades. Não é? Já que Ageu fala muito sobre prioridade, a minha dica é fazer com que o professor trabalhe dentro do contexto das prioridades. E para trabalhar isso, eu vou propor aqui uma dinâmica interativa, e essa dinâmica tem três elementos, né? Ela precisa de um potezinho, pode ser como esse, um pote transparente, vai precisar de chocolates e arroz cru. E talvez quando você trouxer isso para os seus alunos, né, lá durante a aula, eles tomem assim um susto, como é que essas coisas vão se relacionar. Mas a metodologia é muito simples, é muito fácil de ser aplicada. No potezinho que está vazio, o professor vai colocar na ordem o arroz, uma certa quantidade de arroz, pode ser uma quantidade que não encha totalmente, mas que passe ali um pouquinho da metade, e nessa quantidade de arroz que o professor colocou, ele vai colocar os chocolates. Nesse caso aqui, por esse recipiente, eu estou colocando 4 chocolates, certo? Coloca dentro e o professor, juntamente com os alunos, eles vão perceber de cara que esse recipiente não vai fechar. Ele não vai fechar, não tem como. Ele não vai fechar, tá certo? Por quê? Porque os chocolates, eles ultrapassam o limite do potinho. Só que a grande sacada aqui é que depois que o professor mostra essa configuração, agora ele vai fazer o contrário. Ele vai pegar um pote, ou um outro pote, ou o mesmo pote vazio, e vai primeiro colocar os chocolates dentro. Ele antes tinha colocado o arroz, agora ele vai primeiro colocar os chocolates dentro. E depois de colocar os chocolates dentro, agora ele vai despejar a mesma quantidade de arroz que tinha no pote anterior. E eu já tinha separado essa quantidade aqui, né, em dois copinhos de plástico. E o professor agora ele vai fazer esse teste de colocar a mesma quantidade de arroz no potinho. Ele pode fazer isso lá na frente dos alunos mesmo, ou então já trazer preparado. Fica muito a critério de como ele vai decidir fazer. Porém, colocando a mesma quantidade, o professor vai perceber que vai ficar um pouquinho apertadinho, arrochado no potinho, mas ele vai fechar. Ele vai fechar. E o objetivo é que o pote feche. E as quantidades são as mesmas. As quantidades são as mesmas. Mas em um momento o pote não fecha por causa da ordem, e em outro momento o pote vai fechar por causa da ordem como as coisas são colocadas. E após mostrar isso para os seus alunos, a aplicação prática é: o potinho representa a nossa vida e os chocolates representam as nossas prioridades com Deus, representam a nossa vida diária com o Senhor, os nossos devocionais, nossa vida de oração, nossa vida de serviço no reino, enquanto o arroz representam as outras coisas, as outras demandas que não deixam de ser importantes, não deixam de ser importantes, mas não podem ser colocadas em primeiro lugar. E quando o aluno ou qualquer pessoa decide colocar as outras coisas na frente, primeiro no pote da nossa vida, não é? E ela vai tentar colocar as coisas do Senhor em segundo lugar, ela vai perceber que não vai fechar, não vai dar certo, não é o ideal, não é assim que deve ser. Mas, se ela decidir colocar em primeiro lugar as coisas do reino, colocar a vida com Deus, priorizar o Senhor, ela vai perceber que as demais coisas, como disse Jesus, elas são verdadeiramente acrescentadas no pote da nossa vida. E ele fecha, porque dá certo. Então, essa ideia de dinâmica para o professor, uma dinâmica até ilustrativa, é interessante ele trazer para daí puxar aplicações práticas para a vida dos alunos. E até mesmo o questionamento: o que você tem priorizado? Você tem priorizado o arroz, as outras coisas que são importantes, que são boas, como estudo, faculdade, o que você quer, o que você deseja ser, ou você tem colocado em primeiro lugar a sua vida com Deus, não é? Então, para mim, as duas dicas que são interessantes, professor, lhe dar, tanto para a Sofonias quanto para o profeta Ageu, são essas, e eu tenho certeza que o professor vai ser muito abençoado na sua aula de domingo. Glória a Deus, irmão Lucas Vitor. Que dicas valiosas sobre o profeta Sonfonias e sobre o profeta Ageu. Creio que vai ser de grande valia para os nossos professores. Eu também trouxe aqui a minha sugestão para a sua aula, né, para que você possa estar
dinamizando sua aula ou acrescentando algo mais na sua aula. A respeito do profeta Sofonias, eu preparei aqui para vocês um, um esboço. Deixa eu só. Pronto. Eu preparei esse esboço, acredito que já Tá apareceu na tela, aparecendo. não é isso? Pronto. Apareceu. Então, Tudo ok. eu preparei esse esboço aí do profeta Sofonias para que tanto o professor, né, possa utilizar, como também, se ele assim o quiser, ele também possa disponibilizar para os seus alunos. Vocês vão perceber que ao longo da lição, né, o livro do profeta Sofonias vai tratar aí das décadas finais do reinado do Reino do Sul. A gente percebe pela lição e pela história que o Reino do Sul é invadido pela nação, né, uma nação conhecida como Babilônia, né, apesar no livro do profeta Sofonias não fazer referência à Babilônia, nós sabemos até quando estudamos outros profetas menores que o reino que irá invadir o Reino do Sul, o Reino de Judá, será a Babilônia. E aí, dentro desse esboço, você pode fazer essa divisão, aí eu dividi quatro partes, mas ela também poderia ser dividida em três partes, né? Porque aí na primeira parte está o primeiro capítulo, na segunda parte aí, na primeira parte tem o silêncio, tem assim, silêncio, o temível dia do Senhor. Na segunda eu coloquei profecias contra as nações, que vai ser a partir do capítulo 2. Você vai perceber que são profecias sobre diversos reinos, diversos povos, e ali você pode estar mostrando aos seus alunos, e eu acredito que nessa forma de esboço ele vai conseguir perceber melhor quando ele for fazer a leitura na Bíblia. E aí o 3, que é a partir do capítulo 3, ou você pode deixar dividido em três partes, ou em quatro. Eu preferi fazer em quatro, apesar de no item 3 tem o julgamento de Jerusalém, que vai do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8, e a parte 4 eu coloquei do capítulo 3, que vai do versículo 9 ao versículo 20, que já é a salvação e o dia do Senhor. E você pode trabalhar esses esboços com os seus alunos, mostrando que esse pequeno livro de sinfonias contém uma das imagens mais intensas da justiça e do amor de Deus entre todos os profetas, né? Você vai perceber, né, que a justiça de Deus ali é sobre a sua paixão em proteger e resgatar o seu mundo do horror, do mal humano e da violência. Você vai perceber que Deus não tolera as coisas horríveis que os humanos fazem uns com os outros e com o mundo, consequentemente. Mas ele traz essa justiça para restaurar e criar um mundo onde as pessoas possam florescer em segurança e paz por causa do seu amor. E assim, em Sinfonias, ele nos força a unir esses dois aspectos do caráter de Deus, que o primeiro é a sua justiça e o outro é o seu amor. Esses são os dois caráteres que ficam evidentes dentro do livro do profeta Sofonias, né? E ele quer que nós descubramos, né, juntos, que a justiça e o amor de Deus é que vai nos levar para um caminho de quê? De paz, de alegria e de gozo no Senhor. Então, acredito que você apresentando esse esboço ficará mais fácil, inteligível para o seu aluno e para você, se você quiser utilizá-lo, vai ser de grande valia para a sua aula. E aqui eu vou só voltar aqui para a tela normal. Então, acredito que você utilizando aí o do Profeta Sanfonia será bênção, mas também eu tenho uma dinâmica para você estar fazendo com os seus alunos no concernente ao profeta Ageu. Como foi dito aqui pelo irmão Lucas Vitor, ele ressaltou aqui a questão da prioridade. E esse é o cerne do livro do profeta Ageu, que é tratar sobre a prioridade. Né? A gente percebe que ali o povo não estava priorizando a casa do Senhor, a construção do seu novo tempo, né? Em Sinfonias a gente percebe que ali já são as últimas décadas do povo ir para o exílio, né? E aqui em Ageu a gente já percebe
que o povo já tem retornado desse exílio, né? Está construindo um templo, mas não está dando prioridade à casa do Senhor. Mas aí, como é que você vai fazer essa ligação entre prioridade lá, eles estavam construindo o templo, e aqui com seus juvenis? Então, eu pensei da seguinte forma: você pode levar um bloquinho, um caderninho, né? Eu acho que é fácil você encontrar em casa, e você vai distribuir folhinhas. Cada aluno, você vai dar uma folhinha para o seu aluno. E vai pedir para ele, isso você faz no início da aula. Eu pensei em fazer no início da minha aula. E você distribuindo essas folhinhas no início da sua aula, aí você pede, aí ele dá um tempo, olha, vocês vão ter 3 minutos, e é um tempo rápido para incentivá-los a fazer com mais rapidez. Olha, vocês vão ter 3 minutos para escrever aí no papel a sua rotina diária. E ali eles vão ficar, né, animados para escrever rapidamente, e você ainda, se tiver a disponibilidade, você diz, e quem terminar primeiro vai ganhar uma surpresa, vai ganhar um prêmio, né? E aí ele vai levar eles a cada vez mais querer escrever mais rápido, né? E terminar primeiro, né? Então você dá o tempo de 3 minutos, e ali eles vão fazer a rotina, certo? Terminada essa rotina, você não recebe, e agora você faz uma segunda pergunta para eles. Você vai dizer agora o seguinte: olha, agora vocês vão escrever abaixo aí do seu papelzinho o que vocês pensam, né, para o seu futuro daqui a 5 anos. Eu delimitei esse tempo, né? E vocês vão ter o mesmo tempo, 3 minutos para colocar no papel. Você marca o tempinho e eles vão escrever ali. Então você vai perceber que tanto você colocou os seus alunos para escrever coisas imediatas que eles faziam, né, que eles fazem no seu dia a dia, como você colocou coisas para eles colocar no papelzinho que vão ser daqui a algum tempo, né? E quando eles terminarem de escrever, aí você vai fazer a aplicação. Você não vai receber o papelzinho, não vai pedir para eles mostrarem, mas você vai falar e vai dizer e vai perguntar também a eles se dentro daquelas prioridades, tanto as prioridades recorrentes do dia a dia, como as prioridades deles futuras, né, aquelas que a gente delimitou o tempo aí de 5 anos, se nessas prioridades estão inseridos a obra do Senhor. Isso eu acredito que vai ser muito interessante, porque às vezes nós vivemos numa vida, e aqui, entre aspas, tão corrida, que às vezes a gente não percebe que ler a palavra do Senhor, orar, né? Tirar um tempo para nos consagrarmos com Deus, são coisas que devem fazer parte da nossa rotina. E às vezes isso passa tão desapercebido que quando você colocar ali para eles escreverem num tempo delimitado tão rápido, possa ser que alguns coloquem só apenas, eu acordo, escovo meus dentes, tomo banho, tomo meu café, vou para a escola, depois almoço, e coloca ali a rotina, e possa ser que nenhuma parte do dia ele colocou algo relacionado à obra do Senhor. Possa ser que também seu aluno, dentro do período aí de 5 anos, eles não mentalizaram querer ser ou querer crescer dentro da obra do Senhor. E isso é importante você incentivar seus juvenis, tanto eles crescerem na sua vida profissional, na sua vida de escola, que eles ainda estão na escola, mas também incentivá-los a querer desenvolver-se dentro da obra de Deus. E eu acredito que com essa atividade você vai conseguir mostrá-los a eles a importância que tem a obra do Senhor, e se essa obra do Senhor está tendo prioridade na vida deles. Eu acho que esse é o cerne do livro do profeta Ageu, essa palavrinha prioridade. Então, essas são as dicas que eu tenho, né? Uma para o profeta Sofonias, outra para o profeta Ageu. Como sempre dizemos aqui, vocês podem e devem adaptá-las segundo a sua realidade. Se vocês tiverem outras dicas, podem colocar aqui nos nossos comentários, que será muito bom dividir essas dicas com outras pessoas. E aqui
eu já passo novamente a palavra para o nosso irmão Lucas Vitor, para ele estar fazendo suas saudações finais. Amém, graças a Deus. Dicas valiosíssimas do irmão Paulo, que podem ser aplicadas, se não do mesmo jeito, dependendo da condição do professor, mas com certeza com alguma adaptação. O professor tem essa liberdade e nós sempre falamos que a palavra-chave é essa, é adaptar. Adapte, professor, os métodos, adapte a maneira, adapte a linguagem ao perfil da sua classe. Não é? Talvez a sua classe tenha um determinado perfil que a minha dinâmica não seja a das melhores para trazer naquele momento, por causa do perfil da sua classe, né? Talvez eles não se adaptem tão bem à dinâmica que eu trouxe, mas a dinâmica que o irmão Paulo vai cair como uma luva, como uma luva. Então, traga essa dinâmica, contanto que os alunos eles entendam, os alunos eles compreendam, eles sejam tocados durante a aula, que eles saiam da escola dominical com essa reflexão em mente, né, com a palavra de Deus nos seus corações, isso já é de grande valia para o professor, não é? É um domingo abençoado. Se o professor conseguir cumprir o seu papel de não apenas passar o conhecimento de forma seca, de maneira automática, mas se ele conseguir, além de passar o conhecimento, influenciar esse aluno, tocar esse aluno pelo poder da palavra de Deus, então o professor vai ter conseguido cumprir o seu papel naquele domingo, e isso já é muito louvável e gratificante para a gente e com certeza para o Senhor também. Glória a Deus, irmão Lucas Vitor. Agradeço sempre a sua participação. Digo, Amém. como sempre, aqui a vocês, né? Curtam, compartilhem e principalmente se inscrevam no nosso canal. Aqui é o espaço destinado ao momento pedagógico, mas também aqui nós temos o EBD em Síntese Podcast, o momento das aulas, né? Você pode estar acessando e vendo as aulas propriamente da lição. E eu acredito que é só enriquecer, né, o seu conhecimento. Desde já, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui conectados conosco e até a próxima. A paz do Senhor.